aí eu vou trazer, antes de tudo, o Noblar. Vocês sabem que eu gosto muito. Falando o seguinte: tal pai, Jair Bolsonaro, tal filho, ambos golpistas. Em caso de derrota, o senador parece estar pronto para não reconhecer o resultado das urnas. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral condenou Jair Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos. O motivo foi uma reunião promovida por ele com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Na ocasião, a menos de 3 meses da eleição de 2022, Bolsonaro fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral brasileiro, pondo em dúvida a sua lisura. Inclusive, foi aí que a coisa toda começou, e isso foi mencionado no processo do golpe. Transmitido ao vivo pela TV Brasil, seu discurso pode ser resumido em 4 pontos principais. Ataques às urnas eletrônicas. Afirmou, sem apresentar provas, que o sistema de votação eletrônica não era seguro e também não era auditável. Inquérito da Polícia Federal. Usou dados distorcidos de uma investigação de 2018 sobre a invasão de um hacker ao sistema do TSE para sugerir que o processo eleitoral poderia ser adulterado. E aqui, críticas ao judiciário. Acusou ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE, nominalmente Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, claro, sempre ele, de parcialidade, tentar favorecer Lula. Voto impresso. Defendeu a necessidade de adotar o voto impresso para garantir a transparência do pleito. Nessa terça-feira, em Brasília, ao participar de um evento com diplomatas estrangeiros, o senador Flávio Bolsonaro espalhou informações falsas a respeito das urnas eletrônicas. Mencionou um relatório do CIA, né, da CIA, e pediu aos diplomatas que enviem o maior número possível de observadores internacionais para fiscalizar as eleições. Tá? E foi falando tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente vai ver novamente. Para Flávio, o Brasil não tem segurança jurídica, o que afastaria os investimentos estrangeiros. Ele voltou a repetir que o STF persegue seu pai e criticou a corporação. Hoje, nós temos uma Polícia Federal brasileira em que parte dela está aparelhada para continuar perseguições políticas aos opositores de Lula. Flávio, deixa eu só falar uma coisinha aqui, rapidinha, nessa fala aqui do Noblar. Só uma coisinha assim, rápida. Quem foi condenado pelo aparelhamento das instituições foi seu pai, tá? Inclusive, que utilizou o senhor Alexandre Ramagem através da ABIN para fazer o que fez. Alexandre Ramagem também condenado. O que ele fez? Se utilizou da Polícia Federal para poder sair do país. Então, meu querido, eu acho que você está errando quem são os reais protagonistas e autores de crime nessa história, tá? É o seu amigo, o querido Alexandre Ramagem, porque vocês gostam de defender bandido, né? Vamos embora. Bolsonaro, pai, segundo Flávio, mesmo sem prova, foi condenado. Completou dizendo, uma das razões do presidente Jair Bolsonaro não concorrer neste ano às eleições é porque ele está preso após ser vítima de uma grande farsa por parte de alguns no poder judiciário. O sangue golpista que corre nas veias do pai é o mesmo que irriga as veias de Flávio e de seus irmãos. Em caso de derrota, Flávio parece estar pronto para não reconhecer o resultado das urnas. Ou seja, gente, para dar um golpe de Estado, golpe aqueles que eles sempre criticam, que é a esquerda que gosta de dar, que é o Maduro que gosta de dar, e que, na verdade, a gente sabe muito bem que foi esse mesmo golpe que o pai dele tentou dar no nosso país aqui em 2022. Então, o Flávio ontem, ele limou todas as dúvidas de que ele seria um bolsonarista moderado, tá? Eu acho que esse foi o ponto principal desse discurso. E uma outra coisa que nós já havíamos falado por aqui, de que a pauta é a anistia.
A pauta é tirar a esquerda, os comunistas, o PT do poder. Essa é a pauta, esse é o projeto de governo. E quando eles são questionados sobre esse projeto de governo, eles só sabem falar que vão continuar com o Bolsa Família, por exemplo. Então, que é um projeto que sempre foi criticado por eles e que na pandemia deu o que fazer para aquele Bolsa Auxílio acontecer, porque as pessoas estavam perdendo seus empregos e estavam aí passando fome, literalmente, porque as pessoas ficaram com uma mão na frente e outra atrás. Agora, todos nós sabemos que os governos de direita e de extrema direita criticam o assistencialismo, dizendo que pobre não trabalha para ter o Bolsa Família, que pobre tem os benefícios de taxa de isenção na conta de luz, que é a conta de luz social, né? Com tarifa social. Agora tem o gás do povo. Isso tudo é para tirar as pessoas dessa vulnerabilidade, essa insegurança alimentar. E agora, o Flávio, como ele não tem um projeto, o que ele tenta trabalhar é a manutenção desses programas assistenciais, porque ele sabe que o palanque dele, que é o palanque das mulheres, o palanque dos evangélicos, já está em declínio, principalmente por conta do áudio com o Daniel Vorcaro e também os ataques que foram descritos pela Michele Bolsonaro no tal vídeo bombástico. Então, o que ele tenta fazer nesse momento é dizer que vai melhorar a segurança pública do Brasil, lembrando que isso não é de total responsabilidade do presidente da República, mas que isso sempre tem que ser uma ação conjunta com os governos do estado e com as polícias de municípios. Isso é uma coisa que, inclusive, a PEC da Segurança Pública propõe, tá? Então, a gente sabe que não é um presidente da República que vai resolver a questão da segurança pública. E outra coisa, né? Depois ali de tudo o que se sabe sobre o Flávio Bolsonaro referente às questões da Alerj do Rio de Janeiro e todos aqueles que seriam os seus apoiadores estarem envolvidos com crimes, enfim, passando por buscas e apreensões da Polícia Federal nesses últimos meses, fica muito difícil dizer que Flávio Bolsonaro é contra a facção criminosa e que realmente ele considerar e bater no peito dizendo que essa classificação teve o trabalho dele junto aos Estados Unidos com o secretariado do Donald Trump e do Marco Rubio, é literalmente um grande tiro no pé, porque os grandes políticos e os grandes nomes do executivo do Rio de Janeiro, aqueles que presidiram a Alerj e até mesmo o governador do estado do Rio de Janeiro, que renunciou para não ser cassado, tinham ali os seus envolvimentos diretos e indiretos com o Comando Vermelho. Então, nós já sabemos que o que a extrema-direita faz de melhor é jogar uma grande cortina de fumaça em temas que eles estão envolvidos até os cabelos, mas querendo dizer que tudo é um grande combate à criminalidade. E eles fazem isso através das fake news e através de vídeos absurdos como esses que a gente vê durante todos os dias. Então, para aqueles que acham que o Flávio ainda é uma terceira via, é o moderadão, aconselho vocês a acompanhar o processo do Núcleo 1, que prendeu o pai dele, Jair Bolsonaro, que tem exatamente as mesmas passagens que Flávio Bolsonaro vem copiando nesses últimos tempos aí, numa mobilização de pré-campanha. Então, se eu fosse vocês, aqueles que tenham dúvida, façam apenas uma análise, não precisa ser uma análise muito profunda, mas sim uma comparação bastante simples e bastante superficial, que vocês vão identificar que, na verdade, tudo isso foi uma grande falácia para tentar capilarizar o eleitorado dos independentes, o famoso nem-nem, querendo colocar o Flávio aí como uma solução intermediária, mas que se fosse tão intermediária assim, não teria o levante de Caiado e o levante de Zema, com o apoio de partidos como o PSD, e colocando o União Brasil e o PP
em posição de neutralidade. Então, é muito importante a gente observar essa movimentação contra o Flávio Bolsonaro, porque isso diz muito de quem ele realmente representa e não daquilo que ele diz representar. Gente, vamos lá? Bora lá, através do Superchat, através dos Super Stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Hoje eu estava animada, eu estava possuída pelo ritmo ragatanga aqui. E o Bill, meu querido, gente linda do Folha Democrata, tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora, gente, que eu estou com vocês. Sempre melhor agora, então agora faltam R$80. Mais 2 membros, gente, não atualizou as membresias, tá? Essas membresias que estavam aqui foram durante a live do Pedro, no finalzinho da live, tá? Então, bora no Pix ou no Superchat, vamos lá? Quem puder contribuir, vocês sabem que a Folha TV é um canal independente que depende de vocês para continuar assistindo, tá bom? Mandou e-mail pra gente? Ah, então tá bom. Foi na live do Pedro que você ganhou o brinde, ô Bill? Que você ganhou os brindes? Ah, então tá. Então pode deixar que a Xanda manda. Assim que ela receber seu e-mail, eu tô devendo brinde pro Luan. Eu preciso ver se a gente manda pro Luan uma eco bag com... eco bag com livro, viu, Luana? Esqueci de você, não. Você não chegou aqui ainda, mas eu não esqueci de você, viu, meu querido? Um beijo. Você que sempre apoia a gente aqui. Bom, vamos lá. Dito tudo isso, claro que nós vamos voltar nesse assunto, mas eu quero trazer para vocês o grande batom na cueca do dia. Pois sim, Flávio Bolsonaro emitiu 1,5 milhão em notas para empresas usadas no esquema de Vorcaro. Eu quero trazer, não vou esquecer de você não, Rafa, pode deixar que eu vou mandar, que eu mesma vou mandar. Eu vou colocar aqui para vocês o próprio Tasso Lohan, que é o responsável por essa reportagem, tá? Então eu vou colocar a matéria dele aqui na tela para gente, tá? Porque é importante compartilhar de quem fez, né? Dar o devido crédito aos creditados. Bora lá. Conecta Flávio Bolsonaro ao esquema de Daniel Vorcaro. A matéria é da coluna do Tasso Lohan e ele mostra pra gente o seguinte, que Flávio Bolsonaro emitiu 1,5 milhão de reais em notas para empresas usadas em esquema de Daniel Vorcaro. A matéria dele começa explicando o seguinte, que o escritório de advocacia do presidenciável do senador Flávio Bolsonaro emitiu e cancelou 2 notas fiscais no valor total de 1 milhão em favor de uma empresa de fachada usada por Daniel Vorcaro para movimentar 58 milhões do Banco Master. As notas indicam que as conexões entre Flávio e Vorcaro vão além das reveladas até agora na crise do Dark Horse. Precisava soltar o xaropinho, né? Lembrando que há um tempo saiu, né, veio a público um áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para financiar o filme Dark Horse. Ficam essas notas, 2 notas canceladas, né, e uma nota que não foi cancelada. Exatamente. Muito boa tarde para você, para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Então, essas 3 notas fiscais que a gente teve acesso e que a gente publicou, vocês conseguem conferir isso na nossa reportagem, elas foram emitidas pelo escritório do senador Flávio Bolsonaro. Olá! Ai, Bill! Muito obrigada, meu querido! Um beijo para você! Um beijo! Muito obrigada pela sua contribuição. Sem palavras, gente. Agora vamos lá, vamos ajudar na membresia, gente. Vamos agradecer o Bill aqui, todo mundo fazendo uma chuva de corações aqui, de nuvens, de estrelinhas aqui para o Bill, que está nos ajudando na live de hoje. Muito obrigada, gente. A parceria de vocês é extremamente importante. Eu espero não decepcioná-los todos os dias aqui. Tá bom? Obrigada de verdade. Vamos... Né, do presidenciável Flávio Bolsonaro.
elas são verdadeiras, a gente confirmou a veracidade desse documento junto à Secretaria de Economia daqui do Distrito Federal, né? A gente conseguiu ali confirmar essa veracidade e elas dizem o seguinte: 2 dessas notas foram emitidas a favor da Copenhagen, né? Essas 2 notas foram canceladas, cada uma no valor de R$500 mil, foram emitidas no dia 7 de abril de 2025, né, do ano passado, por supostos serviços de assessoria jurídica prestadas pelo escritório do senador a essa Copenhagen. Agora, quem que é essa Copenhagen? Vários indícios apontam que é uma empresa de fachada, porque ela fica no prédio comercial ali em São Caetano do Sul, em São Paulo. É uma empresa com capital social ínfimo de apenas R$40, né? Tipo, 4 notas de R$10. E, além disso, essa empresa recebeu, desde que foi aberta ali em 2024, mais de 57 milhões de reais do Banco Master, né? Arredondando, dá 58 milhões de reais diretamente do Banco Master, que foi para essa Copenhagen, e que, além de tudo isso que eu contei, ela tem como acionista um fundo que é administrado pela Trochida TVM, que, segundo a Polícia Federal, quem está acompanhando as investigações já sabe também, essa Trochi é suspeita de ter ali ajudado nessa ocultação do patrimônio do Daniel Vorcaro. Ai, gente! Olha só, primeiro deixa eu agradecer aqui o Rafa, um beijo, batemos a nossa meta financeira, a nossa meta de membros, gente. Ó, corações, Rosana nas alturas, corações ao alto. Muito obrigada, gente, de verdade. E olha só o babado, o império da fábrica de chocolates atacando novamente, como nós podemos perceber. E ali está falando dessas notas canceladas não pagam imposto, mas continuam valendo. Pois é, exatamente. Elas são canceladas, mas elas valem. E aqui, as 2 notas, ó, no valor de R$500 mil de cada, foram emitidas no dia 7 de abril de 2025, mais conhecido como ano passado, tá? Ou seja, não é nada... que foi um negócio lá de um terreno de um tio de um primo meu, sabe o terreno do tio do primo do vizinho? Não teve nada disso. Não foi que nem a história do Toffoli, né? Que eles tentaram de tudo que é jeito ferrar o Toffoli lá por causa da história do Taiá. E aí, no final das contas, olha o nível do babado, gente. Olha, vou falar... Vocês gostam de tomar café na Copenhagen? Aqui em São Paulo, para quem não é daqui, da capital, é o auge do paulistano. O paulistano classe média, classe média alta, adora tomar um cafezinho na Copenhagen. É o auge. É assim, status quo do status quo. Se você tiver em casa, então, a cápsula da Copenhagen para colocar naquela Nespresso, meu, você é o Marajá das galáxias, tá? Eu não sei aí na cidade de vocês como é que é a relação com a Copenhagen. Aqui é uma frescura. Eu, uma vez, fui tomar um café lá com a minha vizinha, eu falei, não, eu quero comer um chocolate também. Gente, na boa, eu comprei um chocolate, era desse tamanho. Falei, não dou mais do que R$20 num chocolate, que eu me senti ofendida, num chocolate nacional pequeno. Bom, aqui, só para a gente entender, essas notas elas eram relacionadas a serviços prestados pela Copenhagen Consultoria e Assessoria. Na mesma ocasião, foram canceladas. Naquele momento, o Vorcaro já tinha injetado milhões na empresa de consultoria, que acho que eles vão colocar mais para cima para a gente ver o que está escrito aqui, tá? Mas vamos ouvir o Tássio Lohan, lembrando que este moço, o nosso El Bigodon aqui, ele é o jornalista responsável por esse furo, tá? Do Metrópolis. É a Copenhagen, para a qual o próprio senador Flávio Bolsonaro emitiu nota, mesmo tendo cancelado depois, né?
eu vou mostrar para vocês o que ele disse também logo em seguida, mas ele emitiu essa nota a favor dessa Copenhague. Depois dessas duas notas canceladas, o escritório do senador emite uma terceira nota, desta vez em favor de uma empresa chamada Contábil Correia, né, que é um escritório de contabilidade, cujo sócio administrador é Rogério Lourenço Novo, que é justamente o diretor da Copenhague, né? Então, ou seja, ele emite duas notas a favor da Copenhague, que tem ali o Rogério como diretor, ele cancela essas duas notas e no dia 9, né, 2 dias depois, ele emite essa terceira nota ali em favor dessa Contábil Correia, cujo sócio é justamente o Rogério, né, que está ali ligado diretamente à empresa que recebeu mais de 40 milhões do Banco Master. Gente, só um detalhe aqui. Olha a cara do Caveira aqui do lado. Vamos lá, eu não aguento. Eu acabo fazendo react quando não é react, cara. Olha aqui a cara desse sapo boi aqui do lado, com essa gravata verde, amarela e branca, com essa cara zoada que ele tem aqui. Rapaz, a Núria falando aqui do preço do cafezinho da Copenhague. E o pior é que é gostoso, gente. Tipo, sentar para tomar um café lá e tudo mais. Só que, chocolate é caro para dar com pau. Chocolate não vale, né, Núria? A gente tem um lugar aqui no nosso bairro melhor para isso, né? Bem isso. Isso usa droga. Quem usa droga? O Caveira? Quem a gente tem certeza é o Zé Trovão, né? O Zé Trovão, o Zé Raio, inclusive, aqui em São Paulo, que é como a gente chama. Vamos continuar. Mas aí nos últimos anos, né, Camila? Pois é, Tássio, são várias informações, e aí dentro disso são 3 notas, mas tem várias informações. Por isso eu vou chamar um pequeno intervalo para quem acompanha a gente pela televisão. Vamos lá. Diz ter prestado esses serviços e, do outro lado, né, a empresa que está ali do outro lado faz o pagamento, né, mostra que fez esse pagamento, é um documento fiscal ali importante, tanto para a Receita Federal, para fazer essas contabilidades das empresas, questão de declaração de imposto de renda e tudo mais. Por isso que isso é interessante também, porque é o próprio Flávio que emite essas notas, né? Então, o Flávio não pode alegar que desconhece a Copenhagen, justamente porque ele emitiu essa nota em favor da Copenhague e depois emitiu essa nota em favor da Contábil. E aí eu queria entrar aqui, Camila, já na resposta que o Flávio enviou para a gente, né? O Flávio, ele confirma que recebeu esse dinheiro da Contábil Correia, né? Ele confirma que prestou serviços de assessoria jurídica para essa Contábil Correia, né? Para esse escritório de contabilidade. Ele alega, na verdade, que ele teria sido consultado para prestar serviços também para a Copenhague, mas que não recebeu nenhum dinheiro da Copenhague e que desconhece ligações dessas empresas com a estrutura financeira do Banco Master. O que chama a atenção nessa resposta dele é justamente essa alegação de que ele teria sido consultado para prestar serviços. Por quê? Porque ele emitiu uma nota, né? E quando a gente emite a nota, quando as empresas ali emitem a nota, é porque ela já prestou o serviço. Olha só! Que loucura, não é mesmo? Olha só! As empresas, quando elas emitem a nota, é porque elas já prestaram o serviço. Olha só que loucura, né, pessoal? Olha, assim, na boa... dá vergonha. E não para, né? Eu queria ver. Cadê o Valdemar da Costa Neto essa hora? Valdemar da Costa Neto, compareça a SSO. Olha, vou falar um negócio. Quem já andou de metrô sabe o que eu tô falando aqui em São Paulo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar
muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!